Todo mundo bate no peito com orgulho e diz que tem uma fé inabalável. Todo mundo tem a audácia infantil e hipócrita de afirmar que, se Deus falasse frente a frente com eles hoje, obedeceriam cegamente a qualquer ordem, sem questionar. Mas a verdade nua, crua e dolorosa que a gigantesca maioria das pessoas não suporta encarar no espelho é que, no exato segundo em que a exigência real é colocada na mesa, o ser humano comum recua e foge como um covarde. A pergunta que estampa a capa deste vídeo não é uma brincadeira retórica para massagear o seu ego espiritual. Ela é o teste definitivo de caráter que separa de forma brutal os homens e mulheres que vão governar nesta terra daqueles que vão passar a vida inteira rastejando nas migalhas da própria zona de conforto. Pare de mentir para si mesmo por um minuto e reflita com frieza. Se o Criador do Universo, a inteligência infinita, parasse na sua frente agora e te pedisse para destruir completamente a sua única rede de segurança, para queimar o seu plano B e para abandonar hoje mesmo tudo aquilo que te dá uma falsa sensação de estabilidade financeira e emocional, você faria? Ou você abaixaria a cabeça, daria uma desculpa esfarrapada dizendo que não é o tempo certo e voltaria correndo para a sua vida medíocre? Para entender o peso esmagador dessa pergunta, nós precisamos mergulhar na sabedoria violenta e transformadora registrada no antigo livro de 1 Reis, capítulo 19. O texto sagrado narra o momento histórico em que o grande profeta Elias encontra o seu sucessor Eliseu. Preste muita atenção no cenário, porque ele destrói a visão romântica que você tem sobre o sucesso. Eliseu não era um desocupado, não era um miserável encostado esperando um milagre cair do céu, e não estava reclamando da falta de oportunidades. Ele estava no campo, trabalhando duro, arando a terra com 12 juntas de bois. Naquela época, no contexto daquela sociedade, possuir 12 juntas de bois era o equivalente exato a ser o dono de uma enorme frota de tratores de última geração. Era o atestado absoluto de riqueza consolidada, de estabilidade e de um futuro financeiro 100% garantido. Ele tinha a vida ganha, a aposentadoria estava garantida. Mas então, Elias passa por ele em silêncio e simplesmente lança o seu manto sobre os ombros de Eliseu. Aquele manto rústico representava o chamado para um propósito gigantesco, o convite para assumir uma autoridade espiritual e histórica que mudaria para sempre o destino de uma nação inteira. Mas esse chamado exigia um preço caríssimo. Ele precisava largar absolutamente tudo o que conhecia. O que Eliseu faz nos minutos seguintes é uma das maiores, mais agressivas e mais geniais aulas de mentalidade de ruptura já registradas na história da humanidade. Ele não pede uma semana para pensar. Ele não vai consultar o gerente do banco, não faz uma planilha de riscos e não pede permissão aos amigos para saber se eles acham que é uma boa ideia. Ele toma uma atitude que parece completamente irracional e louca para a mente de um perdedor, mas que é perfeitamente lógica para quem entende as leis universais do poder. Eliseu pega a sua junta de bois, que era a sua fonte primária de riqueza e segurança, e a sacrifica. E para conseguir cozinhar a carne e alimentar o povo, ele pega os próprios arados de madeira, as ferramentas do seu império agrícola, quebra tudo e faz uma fogueira. Ele destrói fisicamente o próprio instrumento de trabalho. Ele aniquila a sua empresa. Ele queima as pontes de forma irreparável. Eliseu era um estrategista brilhante. Ele sabia perfeitamente que, se ele guardasse aqueles arados na garagem de casa, só por precaução, no primeiro dia em que a jornada profética ficasse difícil, no primeiro dia em que ele sentisse fome, frio ou medo, a sua mente fraca iria sussurrar imediatamente: desista dessa loucura, volte para casa. Os seus bois e a sua terra segura estão lá esperando por você. Ao transformar os seus arados em cinzas, ele mandou uma mensagem definitiva, gélida e aterrorizante, para o seu próprio cérebro. Nós só temos um caminho possível agora, e ele é para a frente. O passado está morto e o recuo não é mais uma opção. E é exatamente neste ponto cirúrgico que a sua vida entra em colapso total. Você ora, você jejua, você lê dezenas de livros de desenvolvimento pessoal, você consome vídeos de motivação de madrugada e pede a Deus com lágrimas nos olhos para te dar o manto da autoridade.
Você implora por prosperidade financeira, por uma virada de chave no seu casamento e por uma transformação real na sua história. E a verdade é que o manto é lançado sobre você com frequência, na forma de uma nova oportunidade, de uma ideia brilhante de negócio que não sai da sua cabeça, ou de uma revelação dolorosa e clara de que você precisa mudar as suas atitudes hoje. Mas no segundo em que o manto toca os seus ombros, você paralisa de terror. Você é covarde demais para queimar os seus arados. Você quer desesperadamente a glória, o dinheiro e a paz da nova vida, mas quer manter intacta a segurança podre e cheirando a mofo da sua vida antiga. Você quer construir um império financeiro, mas tem um pavor doentio de arriscar e largar aquele emprego mediano que suga a sua alma, apenas porque ele te deposita um salário previsível no final do mês. Você pede a Deus para te dar inteligência emocional e blindar o seu foco, mas se recusa a cortar e bloquear aqueles amigos tóxicos, âncoras e fofoqueiros do seu celular, deixando a porta entreaberta só para o caso de você se sentir sozinho no final de semana. Você tenta caminhar em direção a um futuro grandioso, mantendo as mãos agarradas com força total aos lixos do seu passado. E a lei imutável do universo, a mesma lei implacável que as Escrituras ensinam desde a fundação do mundo, dita que é absolutamente impossível conquistar uma nova terra se você não tiver a coragem e a audácia de perder a velha terra de vista. O seu plano B, que você chama carinhosamente de segurança, é na verdade a âncora de chumbo que está garantindo o seu fracasso. Enquanto houver um arado guardado na sua mente, para o qual você possa voltar quando as coisas ficarem difíceis, você nunca, em hipótese alguma, lutará com a ferocidade de um leão encurralado. A vitória absoluta só é entregue nas mãos daqueles que não deixaram para si mesmos nenhuma outra opção além de vencer. A maior mentira que a sociedade moderna, o sistema de ensino e até mesmo as pessoas que mais te amam plantaram na sua cabeça é a doutrina covarde e paralisante do plano B. Eles sussurram no seu ouvido todos os dias, com uma voz macia e cheia de falsa prudência. Não coloque todos os ovos na mesma cesta, não arrisque tudo. Tenha sempre uma carta na manga e um porto seguro para voltar caso o seu grande projeto dê errado. Essa é a cartilha oficial assinada e carimbada dos perdedores. É o mantra sagrado da mediocridade. Se Eliseu tivesse dado ouvidos aos conselheiros financeiros, aos amigos prudentes ou aos falsos profetas da sua época, ele teria guardado os seus arados de madeira no galpão mais seguro da fazenda e teria deixado os bois pastando tranquilamente. Ele teria pensado: vou seguir esse profeta Elias por algumas semanas. Se o mercado profético estiver ruim, se faltar comida ou se o deserto for muito quente, eu volto e assumo a minha fazenda de novo. Mas ele sabia de uma lei neurológica e espiritual que os homens fracos ignoram. O cérebro humano é programado para economizar energia e fugir da dor. No exato segundo em que o sangue ferve, os músculos doem e o fracasso parece iminente, se você tiver uma rota de fuga desenhada, a sua mente vai te obrigar a usar essa rota. Você não fracassa nos seus projetos porque falta inteligência, capacidade ou oportunidade. Você fracassa miseravelmente porque você se deu o luxo de ter a opção de fracassar. O plano B não é uma rede de segurança que vai te salvar da queda. Ele é uma corda invisível, amarrada no seu pescoço, que te estrangula lentamente toda vez que você tenta dar um salto em direção ao topo. Quando as grandes batalhas da vida e dos negócios começam, quando a conta bancária zera e a pressão esmaga o seu peito, o homem que não tem para onde voltar se transforma em uma máquina letal e imparável. Ele não dorme, ele não chora pelos cantos e ele não pede pena, porque ele sabe que o único caminho possível para a sobrevivência é atravessar a parede de concreto que está na sua frente. O instinto de sobrevivência é a força mais brutal e incontrolável da natureza humana, mas ele só é ativado na sua potência máxima quando os navios estão queimados e não existe mais a possibilidade de recuo. Enquanto você mantiver um emprego que você odeia, apenas para pagar as contas básicas, enquanto mantiver contatinhos no celular porque tem medo de ficar sozinho, ou enquanto mantiver um padrão de vida de aparências para agradar quem não liga para você, você está dizendo para Deus e para o universo: eu não confio o suficiente no meu propósito para pular de cabeça, então vou ficar aqui segurando essa migalha.
que o universo, sendo perfeitamente justo e matemático, vai continuar te entregando exatamente o que você pediu: migalhas. Existe uma hipocrisia enojante no meio religioso e no desenvolvimento pessoal. As pessoas entram nas igrejas, leem livros de autoajuda, choram, levantam as mãos e gritam aos quatro ventos que têm uma fé inabalável. Mas a fé não é um sentimento quente e gostoso que você sente no peito durante uma música emocionante. A fé, a verdadeira, aquela que move montanhas, altera contas bancárias e muda destinos, é ação bruta, cega e rasgante. É colocar o pé no abismo escuro com a certeza de que o chão vai aparecer. Você diz que confia em Deus para te dar um futuro de excelência, mas as suas atitudes práticas, a sua rotina e a sua covardia na hora de tomar decisões difíceis gritam que você confia muito mais no seu salário de fome do que na promessa do Criador. Eliseu não ficou orando durante 40 dias para perguntar a Deus se ele deveria queimar os arados. O chamado foi feito e a atitude violenta foi imediata. A hesitação é a mãe de todos os fracassos. Muitos escondem a própria covardia atrás de uma falsa espiritualidade, dizendo: estou esperando Deus confirmar, estou esperando Deus abrir a porta. Mas a dura e fria realidade é que Deus já te deu o machado, já te apontou a árvore e agora está sentado esperando você ter a coragem e a vergonha na cara de começar a bater até derrubá-la. O fogo do céu nunca, em toda a história da humanidade, caiu sobre um altar vazio. O fogo só desce onde existe sacrifício. Se você não está disposto a sacrificar a sua zona de conforto, os seus finais de semana de bebedeira inútil e o seu orgulho, não espere que a chama do sucesso e da prosperidade caia sobre a sua vida. A pergunta que ecoa neste exato momento e que exige uma resposta imediata não é sobre a história de um homem há milhares de anos. A pergunta é uma faca apontada diretamente para a sua garganta hoje. Quais são os bois gordos e os arados de madeira que estão te mantendo preso na lama da mediocridade? O que é que você está protegendo com tanto medo e que, na verdade, é a exata âncora que impede o seu barco de navegar? Pode ser um relacionamento falido e tóxico que drena a sua energia vital, mas você não termina porque tem um pavor doentio da solidão. Pode ser uma sociedade de negócios onde você faz todo o trabalho sujo e o seu parceiro é uma âncora preguiçosa, mas você não rompe porque tem medo de recomeçar do zero. Pode ser a sua necessidade patológica de aprovação que te faz gastar um dinheiro que você não tem para tentar impressionar uma roda de amigos que te apunhalariam pelas costas na primeira oportunidade. Para que o novo cântico e a nova realidade entrem na sua vida, o velho e apodrecido mundo que você construiu precisa ser transformado em cinzas. O sacrifício não é um ato de perda, é um ato de purificação estratégica. Quando você pega a ferramenta que garantia a sua falsa estabilidade e a destrói com as suas próprias mãos, você assume o controle absoluto da narrativa da sua vida. Você deixa de ser a vítima medrosa das circunstâncias e passa a ser o general implacável do seu próprio destino. A verdadeira tragédia humana não é falhar tentando algo grandioso. A verdadeira tragédia é chegar ao final da vida, no leito de morte, e perceber que você nunca viveu o seu propósito máximo porque teve um medo doentio de soltar as migalhas que segurava com força nas mãos. Quando Eliseu pegou as ferramentas do seu império e as transformou em cinzas, ele não estava apenas fazendo um sacrifício religioso. Ele nos deixou 3 lições de vida brutalmente reais, estratégicas e inegociáveis para qualquer pessoa que deseja sair do fundo do poço da mediocridade. A primeira lição suprema é a lei da ruptura absoluta. O universo, o mercado e o próprio Deus abominam mentes divididas e corações covardes. O texto sagrado não é uma metáfora bonitinha para ser lida no domingo de manhã, é um manual de guerra para a vida real. Você não pode, em hipótese alguma, governar o seu futuro se ainda for refém das falsas seguranças do seu passado. A sua velha identidade, os seus hábitos de preguiça, aquelas amizades que só falam de derrota e de fofoca e aquela mentalidade de escassez precisam ser sumariamente executados na fogueira da sua decisão. O fogo que destrói o seu passado é exatamente a mesma chama que vai iluminar o seu novo caminho. Se você tentar carregar a sua bagagem velha e pesada para dentro da nova fase da sua vida, você vai contaminar e destruir o seu próprio destino.
O meio-termo é o lugar onde os grandes sonhos morrem sufocados. A segunda lição importantíssima é a aceitação violenta do desconforto. Ao queimar o seu próprio ganha-pão, Eliseu assinou um contrato sem volta com o desconhecido. O amador entra em depressão e chora quando perde a estabilidade. O gigante sorri friamente diante do caos, porque ele sabe que é exatamente na pressão extrema que as suas melhores habilidades são forjadas. Quando você corta de vez os laços com a sua zona de conforto e destrói o seu plano B, o seu cérebro entra em estado de sobrevivência e alerta máximo. A sua criatividade explode, a sua disciplina se torna feita de aço e o seu foco passa a ser afiado como um bisturi. O conforto é o caixão de veludo onde os potenciais milionários e os grandes líderes são enterrados vivos. Se a sua vida hoje está fácil demais, previsível demais e sem nenhum grande desafio que te dê frio na barriga, tenha certeza absoluta de uma coisa: você parou de crescer e a sua força está apodrecendo em silêncio. A terceira e mais pesada lição é a frieza na execução do chamado. Observe com muita atenção que a Escritura não diz que Eliseu fez uma festa luxuosa de despedida, que ele chorou pelos cantos, ou que foi pedir a aprovação e o conselho da cidade inteira. Ele simplesmente resolveu o problema, assumiu o prejuízo da perda dos bois e seguiu a sua nova jornada. A maior âncora de chumbo que te prende na lama hoje é a sua necessidade patológica de que os outros entendam e batam palmas para as suas decisões. Escute com muita atenção. Ninguém vai entender a sua fome. Ninguém vai te aplaudir quando você decidir acordar de madrugada para construir o seu império ou para buscar a Deus no silêncio do seu quarto enquanto a manada inútil está dormindo. As pessoas ao seu redor vão te chamar de extremista, de fanático e de louco. Deixe que chamem. A águia não desce ao chão para pedir permissão ao pombo para voar acima das nuvens. O seu compromisso não é com a opinião barata e irrelevante de quem nunca construiu nada. O seu compromisso inegociável é com o manto que foi colocado sobre os seus ombros. A decisão final está brutalmente exposta na sua frente agora, batendo com força na porta da sua consciência. O manto da autoridade, da prosperidade real e do propósito inabalável já foi lançado sobre você. O Criador já te deu o sinal verde e a capacidade intelectual para vencer. A pergunta infantil não é mais se Deus vai te abençoar. A pergunta que deve rasgar a sua alma hoje e que dá título a este vídeo é: se Ele te pedir o seu porto seguro hoje, você tem a audácia, a coragem e a violência mental para riscar o fósforo e colocar fogo nos seus arados? Ou você vai abaixar a cabeça como um derrotado, dar meia volta e passar o resto da sua vida inteira cuidando de bois no mesmo pasto de sempre, engolindo a seco o gosto amargo do arrependimento? O relógio não para. A vida não tem rascunho. O fogo do sucesso nunca desce onde não existe sacrifício. Queime os navios, destrua o plano B e não ouse olhar para trás nunca mais. Se quer continuar recebendo conteúdos como esse, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Na descrição, existem links de livros que o ajudarão a continuar evoluindo. Nos vemos no topo.